Polícia Civil do Ceará investiga a relação entre a morte de 2 irmãs influenciadoras e 5 pessoas baleadas num campo de futebol. Temos as horas finais de vitória. E cada passo da força-tarefa, que passou 70 horas em uma única semana, atrás das pistas do paradeiro da jovem. Foi numa agência de carros em São Paulo que os investigadores encontraram mais um carro usado na fuga dos criminosos que executaram o empresário Vinícius Gritzbach. A gente descobriu que havia um plano por resgate com Marcola e outras lideranças. Uma mulher foi presa, suspeita de matar uma adolescente grávida e arrancar a criança de dentro dessa adolescente para ficar com o bebê. O detetive particular é um profissional que conduz investigações privadas, incluindo casos de infidelidade conjugal, localização de pessoas desaparecidas e fraudes empresariais. Ele coleta provas, realiza vigilância e analisa informações para atender as demandas dos clientes. O detetive também utiliza recursos de rastreamento por GPS, pesquisas em bancos de dados e softwares de reconhecimento facial para auxiliar na investigação. Sua atividade é pautada pelas diretrizes legais para que as provas obtidas sejam válidas. Em casos específicos, o detetive também colabora com advogados, empresas de segurança e até mesmo forças policiais para conduzir as investigações. As etapas de como o detetive atua podem incluir vigilância direta, entrevistas com testemunhas, análise de documentos, pesquisa em bancos de dados e até investigações digitais para rastrear atividades na internet e redes sociais. O investigador é um policial civil que faz a investigação dos casos, seja coletando evidências e provas, entrevistando testemunhas e desvendando quem são os responsáveis pelos crimes cometidos. O investigador atua dentro das delegacias e suas principais funções podem variar de acordo com o nível de experiência e com necessidade da sua base. Algumas das atividades diárias do investigador são atender casos de emergência, coletar provas e evidência, entrevistar testemunhas, vítimas e criminosos, obter mandados de busca e apreensão ou prisão e cumprir diligências, analisar cenas de crimes, produzir relatórios diários sobre o andamento das investigações, atender o público, seja presencialmente ou por telefonema, e realizar registros de boletins de ocorrência, pesquisas de antecedentes criminais e emplacamentos de veículos. Além disso, para garantir que o seu papel seja cumprido, o investigador trabalha diariamente com diversos profissionais da área de segurança pública, entre eles delegados, peritos criminais, papiloscópitas, escrivães e outros agentes. O inspetor da polícia desempenha essencialmente o trabalho de investigação, ou seja, procura provas, indícios e outras pistas que auxiliem na solução de um crime já ocorrido. O inspetor é o agente de investigação e inteligência da polícia, que atua nos inquéritos policiais em apoio ao Poder Judiciário com a finalidade de apurar a autoria e a materialidade de informações penais. No entanto, de forma geral, as atribuições de um inspetor incluem realizar investigações no intuito de descobrir indícios de autoria e materialidade de crimes, dar assistência às autoridades superiores,
em assuntos técnicos especializados e fiscalização de trabalhos de segurança, investigações e operações policiais. Cumprir mandatos, efetuar prisões, buscar e apreensões. Executar tarefas administrativas. A chamada Polícia Científica é uma área especializada da polícia que é responsável por atividades ligadas à análise e investigação técnica envolvendo o movimento e o trabalho de profissionais dotados de expertise científica. Dentre as principais carreiras policiais da Polícia Científica, podem elencar o atendente de necrotério policial, auxiliar de necropsia, desenhista técnico-pericial, fotógrafo técnico-pericial, médico legista, oficial administrativo, perito criminal e o técnico de laboratório. A Polícia Técnico-Científica é composta por diferentes profissionais, cada um com uma função específica e relevante. Esses profissionais são divididos em dois grandes grupos, policiais científicos e profissionais de suporte. São eles: atendente de necrotério, auxiliar de necropsia, desenhista técnico-pericial, fotógrafo técnico-pericial, médico legista, perito criminal, executivos públicos, oficial administrativo e técnico de laboratório. Meu nome é Marcelo, eu sou perito criminal desde 2009, então já são 16 anos de profissão. O perito investiga cenas de crime, onde foram deixados vestígios pelo autor, pelos autores e possivelmente também pelas vítimas, né? Então todo crime que deixa vestígios passa por uma análise de um perito criminal. Bom, o caso mais difícil foi um caso em que tinha uma suspeita de que alguns estudantes do curso de medicina tinham pagado outras pessoas para realizar suas provas de vestibular. E a instituição, então, selecionou todos os alunos daquela turma, selecionou as atividades que eles já tinham realizado durante o ano e a gente fez uma comparação da letra desses alunos, dessas atividades que eles já tinham feito, com a letra da prova de redação que os candidatos tinham realizado no vestibular. Aí, a partir dessa comparação das letras, como eram 60 alunos, 60 alunos do curso, então todos eles foram comparados à letra de cada um deles até chegar em finalmente 4 alunos que a letra divergia completamente da redação em comparação com essas atividades. Por isso que se tornou difícil, porque é um trabalho muito minucioso, que requer um estudo da caligrafia de cada um. Então, por isso que foi mais difícil. Olha, eu posso citar 2 casos que mais me impactaram, assim, pela violência que foi o caso, né? Porque, obviamente, que os casos mais impactantes que a gente considera são aqueles que são mais violentos, não só para os peritos, mas para qualquer pessoa normal, né? Então, um deles foi um homicídio, que ocorreu um duplo homicídio, em que o ex-marido, inconformado com a separação, ele matou a ex-mulher, o ex-cunhado, e ainda deixou ferida a ex-cunhado dele. Então foi um duplo homicídio que quase se transformou num triplo homicídio. E ele impactou muito pela violência que foi, pela quantidade de manchas de sangue que foi produzidas no local, pelas circunstâncias que ele deixou cada um dos corpos, né? Ele deixou o corpo, por exemplo, da ex-mulher completamente nua, rasgando suas roupas. Em seguida ele foi em direção ao quarto de onde estava o ex-cunhado e o esfaqueou também, sem motivo, né? Sem motivo nenhum, e deixando a irmã dele, a ex-cunhada dele, também muito gravemente ferida. E o segundo caso mais impactante, que não tem a ver com homicídio, foi um acidente de trabalho que aconteceu. Geralmente os acidentes de trabalho são muito impactantes pela violência das consequências. E esse marcou muito porque um trabalhador da área rural, ele operava uma máquina, uma colheitadeira de milho, e em algum momento ele se encontrava sozinho lá nessa colheitadeira, e a colheitadeira aparentemente
teve um mau funcionamento em razão da quantidade de milho que ela estava colhendo, ela travou ali. Aí ele foi tentar destravar ela, talvez usando o próprio corpo ou as mãos, e ela voltou a funcionar e ele em seguida foi sugado para dentro dessa colheitadeira, e no interior dela ficam muitas engrenagens que separam o milho, né, enfim, e aí ele foi literalmente triturado pela máquina. Então isso acaba impactando, né, a gente no nosso trabalho.